Falar a respeito da situação nos presídios. O repórter Thiago Melo está ao vivo e tem detalhes para nós a respeito do dia de hoje, da movimentação e da preocupação também com a greve dos agentes penitenciários. Thiago Melo, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Joelson, a todos que nos assistem. É o 13º dia de movimento paredista dos agentes penitenciários no estado do Piauí. E hoje as atenções se voltaram para a casa de custódia. Por aqui, a Polícia Militar foi chamada para dar andamento a algumas atividades que estavam interrompidas. Um clima tenso aqui durante a manhã. Vamos acompanhar. Unidades da PM de toda a capital mobilizadas na casa de custódia. BOPE, Rony, Choque e Cavalaria convocados. Todo o aparato para garantir a entrada dos visitantes dos presos. A manhã de sexta-feira foi movimentada no maior presídio do Piauí. Do lado de fora, agentes penitenciários em greve protestavam. A tensão teve início ontem à tarde com uma movimentação no Pavilhão B, o maior do presídio, com 235 presos. Os detentos reivindicavam a entrada de alimentação extra com as visitas, uma concessão suspensa desde que a greve foi deflagrada. Para evitar uma possível rebelião, a Secretaria de Justiça cedeu, contrariando os interesses dos agentes penitenciários. Durante a madrugada, a direção do presídio promoveu uma revista geral nos 9 pavilhões da Casa de Custódia. Segundo o diretor, Jean Carlo, nada de significativo foi apreendido. As visitas entraram normalmente. Para o Sindicato dos Agentes Penitenciários, o governo negocia com criminosos. O Estado está atendendo às regalias do crime organizado. Os presos impuseram a sua vontade, o Estado poderia utilizar o legítimo uso da força para fazer um controle dentro do pavilhão e colocar as visitas que são direito dos presos que estão na detenção judicial e que nós estamos cumprindo. O Estado é obrigado a conceder alimentação para os presos, está na lei de execução penal. Então não existe essa de alimentação ser trazida pelas visitas, inclusive nos excessos que são praticados aqui na casa de custódia, como forma de atender a regalias. Às 9h30 da manhã, parte das viaturas que entraram na unidade começou a sair. A casa de custódia abriga 982 presos. A capacidade é para 343. Em greve há 13 dias, os agentes penitenciários reivindicam melhorias na estrutura dos presídios e nas condições de trabalho, além de reajuste salarial. Durante a paralisação, a categoria restringiu o recebimento de presos, visitas e entrada de alimentos nas unidades prisionais. Dia 14 de setembro, uma decisão do Tribunal de Justiça determinou que 60% dos agentes voltassem ao trabalho e que a rotina dos presídios fosse mantida. Ontem, na penitenciária Vereda Grande, em Floriano, presos se rebelaram por 1h30, deixando um rastro de destruição na unidade. O motivo seria a suspensão da entrada de alimentação através das visitas. No momento, aqui na casa de custódia, como a gente pode ver, a movimentação é tranquila. Outras viaturas que estavam dentro da unidade já deixaram o presídio. No entanto, ainda há reforço lá dentro de homens da Rony, do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o BOPE, e também da Cavalaria e a tropa de choque da PM. A direção encara como um reforço necessário enquanto as visitas permanecerem lá dentro. Muita gente hoje teve acesso aos presos para entregar essa alimentação extra, essa alimentação é chamada de a entrada das sacolas, né? Então as sacolas entraram hoje com essa alimentação e está sendo entregue aos presos, aos detentos da casa de custódia nesse momento. Agora, diferente do que a gente está vendo aqui, foi a situação lá em Floriano. Então, vamos retomar, por favor, as imagens do ocorrido lá no presídio de Vereda Grande. Em Floriano, fica a pouco mais de 245 quilômetros aqui de Teresina. Primeiro, uma batalha campal que aconteceu lá. Você percebe nas imagens, e gravadas por celular, os presos ateando pedras com o objetivo de atingir os agentes penitenciários, também os policiais militares que fazem a guarda lá do presídio, né, uma verdadeira batalha de campo. E depois você percebe a chegada
do reforço de agentes penitenciários lá na unidade. Foi solicitado um reforço, esses agentes que chegaram para a contenção, os presos já estavam avariando a estrutura lá do presídio. Você percebe também, nós temos vídeos da chegada da PM, inclusive do pessoal atirando, né, com munição não letal para conter o ímpeto aí dos detentos lá da penitenciária de Vereda Grande. Chega o reforço da Polícia Militar também e depois já vamos ter a situação controlada. Depois da união de forças de agentes e policiais militares, o distúrbio foi controlado, os presos aparecem lá no pátio, já devidamente controlados e, por último, imagens da deterioração, né, a destruição que ficou lá na unidade, a parte destruída que agora vai ter que ser recuperada com recursos públicos por conta essa estrutura que foi avariada por conta desse motim dos presos. Lembrando que aqui na Casa de Custódia, de acordo com a Secretaria de Justiça, a presença da Polícia Militar se fez necessária para dar possibilidade dessas visitas entrarem com as chamadas sacolas, com a alimentação extra e para evitar que aqui também se instalasse algum tipo de situação parecida, igual ou mesmo superior, mais grave do que aconteceu em Floriano, lá na penitenciária Vereda Grande. Joelson. Obrigado, Tiago Melo, pelas informações direto da Casa de Custódia. Obrigado, Tiago, com as informações também de Vereda Grande. E nós estamos aqui com o secretário de Justiça, Daniel Oliveira, que vai conversar conosco a respeito desta situação e de como estão sendo conduzidas as negociações com os agentes penitenciários. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo. Como é que vocês têm se posicionado para tentar resolver o mais rápido possível esses problemas? Bom, boa tarde a todos os piauienses e falar aqui primeiro para a sociedade em geral. É a obrigação da Secretaria de Justiça, Joelson, e população piauiense, Floriano, Teresina, enfim, todos onde há presídios no Piauí, é garantir que preso continue em presídio. Essa obrigação nós estamos cumprindo antes da deflagração desse movimento e do funcionamento dessa organização chamada Comando de Greve, e estamos fazendo agora durante a atuação desse Comando de Greve e vamos fazer depois. Então, a nossa obrigação institucional, que é preso, ficar em presídio, estamos cumprindo, estamos cumprindo e vamos cumprir. A segunda é que essa organização, desde o dia 11 de setembro, ela tem causado uma série de distúrbios e elevado o nível de instabilidade por si só. O presídio é um ambiente que você administra risco, ela tem provocado uma série de alterações, como a gente chama na linguagem policial. A greve provoca alterações? Sistema. Claro. Por que provoca? Porque passa a ter dois comandos. Você tem um comando do Estado, representado pelo secretário de Justiça, que dá ordens. E você tem um comando de uma organização paralela ao Estado, que passa a atuar, querer dar ordem ou querer interferir na rotina carcerária. Foi assim quando, antes da decisão judicial, eles estavam proibindo a entrada de presos, não está mais. Foi assim quando, antes da decisão judicial, eles estavam proibindo a entrada de visita, não está mais. Nós conseguimos a ordem judicial, estamos restabelecendo o império da lei, da ordem e da disciplina nos presídios do Piauí. E onde quer que haja um levante de preso ou de pessoas que atuam de forma paralela ao Estado, nós vamos garantir a ordem, a disciplina e a estabilidade das unidades prisionais. De que maneira, secretário? Com o uso progressivo da força. Em presídio, você dialoga, você conversa e você usa a força. E nós, sempre que possível e sempre que necessários, vamos fazer o uso progressivo da força. É a força que muitas vezes tem que agir, e a força é representada por uma ordem legal e constitucional minha, ora uma ordem legal e constitucional do comando da Polícia Militar, para manter a estabilidade. Nós não podemos deixar que esse problema chegue às ruas. Para manter a ordem no sistema prisional, nós vamos usar a força sempre que necessário. Porque, mantendo a ordem no sistema prisional, a polícia continua prendendo, o judiciário continua mandando ordem de prisão, a Polícia Civil continua investigando. Nós garantimos todo o ciclo da segurança pública funcionando. Então, estamos cumprindo a nossa missão e vamos cumprir. Mas eu quero, Joelson, também aproveitar aqui sua audiência e o programa para falar para os agentes penitenciários do Piauí. Quero pedir licença à população em geral
para falar só para os meus servidores, para os nossos servidores. Vocês são servidores há mais de 30 anos da Secretaria de Justiça. Vocês sabem como é que eram tratados no passado, e vocês sabem como eu trato cada agente penitenciário, cada servidor público na Secretaria. Eu trato com respeito, com cordialidade, com lealdade, com dever cívico. Voltem ao trabalho, pessoal. Esse movimento paredista, essa organização que está atuando sob o mando de um comando de greve, só trouxe prejuízo para você, agente penitenciário, para você, agente penitenciária. Volte ao regular trabalho. Nós estamos aqui dispostos a cuidar de vocês que estão voltando ao trabalho, que estão voltando a cumprir as ordens do Estado, as ordens da lei. Retomem ao trabalho e nós não vamos nem perseguir, nem fazer nada além do legal. A lei e a lei. Nem 1 milímetro acima, mas também nem 1 milímetro abaixo. Vamos garantir isso e eu faço esse apelo. O movimento grevista já deu o que tinha que dar. Além de não conseguir ganhar nada, vocês já perderam muitas coisas, vocês sabem do que é que eu estou falando. Por exemplo, uma diretoria estratégica. Uma diretoria estratégica nossa na secretaria, que até então era ocupada, Joelso, por agentes penitenciários, dado o meu respeito que eu tenho com os agentes penitenciários. Os servidores que lá estavam foram obrigados a entregar os cargos e eu recebi enquanto Estado. E agora vocês têm um policial militar lá atuando e vai continuar assim. Por quê? Porque as condições estão permitindo que eu caminhe para esse lado para garantir a ordem e a estabilidade no sistema prisional. A principal diretoria nossa, simbolicamente falando, era a diretoria e é a diretoria de administração penitenciária. Como se fosse o delegado-geral dos presídios do Piauí, igual a Secretaria de Segurança tem o delegado-geral. E até a deflagração desse movimento e a atuação dessa organização, chamada Comando de Greve, ela era ocupada por agentes penitenciários. E agora não é mais. E dificilmente vai voltar a ser mais na minha gestão, enquanto o governador Wellington assim entender que eu devo continuar. Foi isso? Não é que quebrou a confiança, Joelso. Quando os colegas entregam os cargos, além de receber, eu tenho que ocupar imediatamente. Eu não posso deixar um cargo público dessa envergadura vago. E eu, na relação de confiança que eu tinha e tenho com a Polícia Militar, ocupei por um policial militar e vai continuar assim ocupada pela Polícia Militar. Então, eu faço esse apelo para que os servidores esqueçam essa questão de greve. Nós podemos continuar conquistando muita coisa para os agentes penitenciários na paz. Na guerra, vocês perdem agente penitenciário e o Estado perde. Nós vamos ter que acionar depois o sindicato para pagar esse prejuízo da Vereda Grande. Esse prejuízo da Vereda Grande, eu não vou aceitar que o governador e que o governo do Estado tire dinheiro de escola, tire dinheiro de hospital para pagar esse prejuízo desse motim. Você diz o reparo das celas. O reparo das celas vai ser pago pelo sindicato. Porque essa organização que atuou de forma paralela ao Estado, que provocou esse distúrbio na Vereda Grande. E nós hoje, enquanto Estado, garantimos a estabilidade na casa de custódia, porque o prejuízo seria maior. O prejuízo seria maior. Estimativamente, ali por baixo, pelas imagens, pelo relatório parcial da engenharia que eu recebi, ali a Vereda Grande, o prejuízo não é menos de R$1 milhão, não. E eu vou exigir que o Estado, a partir da PGE, faça uma ação judicial contra essa instituição, mas ora atuando enquanto organização, que é o Simpojust, para que ele pague. Porque o contribuinte não deu causa a isso e o povo do Piauí não pode pagar reparo de penitenciária cuja desordem aconteceu por causa de uma ação dessa organização paralela chamada Comando de Greve. Mas o Estado também não assume o risco dessa tensão gerar motins? Moço, mas o Estado fez tudo, Joelso. O Estado está fazendo tudo. O Estado já deu reajuste de mais de 6% para esses servidores esse ano. O Estado está dizendo que continua a dialogar no momento certo. Parem o movimento. Voltem ao campo da lei, da ordem, da disciplina. O Estado vai voltar a dialogar com vocês e tratar de melhoria de condição de trabalho. Salário, pô. O Estado está lutando para pagar salário.
O que é que nós precisamos? Garantir a folha em dia. O governador Wellington, ele trabalha para 3 milhões de piauienses. Ele não trabalha só para servidor público. Tem que garantir a folha em dia, ele tem que garantir os investimentos, ele tem que garantir o Rodoanel, ele tem que garantir obras estratégicas para o desenvolvimento do Piauí. Nós temos que pensar em 3 milhões de piauienses. E pensando em 3 milhões de piauienses, a ideia do governo é que quem já recebeu o reajuste esse ano, não tem como receber mais. Vai se dialogar para receber e tratar do tema no ano de 2018. Eu não posso antecipar um tema e um problema que não chegou, que não existe. As pautas que estão apresentadas são pautas vazias. Por quê? Porque todas elas nós estamos tratando. Haverá anistia a quem voltar ao trabalho? Haverá perdão. Agora, a lei eu não posso transigir. Então, quem ou se alguém agiu na ilegalidade, poderá e deverá responder pelos seus atos. O meu perdão institucional e em termos de relação pessoal, sempre. Agora, a questão legal, eu não abro mão nem 1 milímetro abaixo e nem vou botar 1 milímetro acima. Perseguir eu não vou, mas transigir com a lei eu não transijo. Tá certo. Queria agradecer ao secretário Daniel Oliveira, secretário de Justiça, que deu aí um recado aos grevistas, né, que nesse momento fazem esse movimento de paralisação entre os agentes penitenciários. Muito obrigado, secretário. Obrigado, Joelso.